Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! A narrativa transmídia continua a refinar o modo de se contar histórias, uma vez que o entretenimento se expande. O contar boas histórias por meio de múltiplas mídias, inclusive digitais, mostra novas maneiras para engajar fãs. E mesmo com tantas possibilidades, as histórias em quadrinhos ou bandas desenhadas, a dizer no português de Portugal, se mantêm presentes e importantes, não tendo perdido espaço para outras produções midiáticas, como ocorreu com os livros impressos. As HQs dominam o cenário da transmídia, estando presentes em uma extensa gama de universos. E o Papo no Auge de hoje, transatlântico, discute quadrinhos, transmídia e storytelling. Com a gente, Marco Fraga, diretamente da terra de Camões. Marco é designer de formação, fundou e organiza o concurso internacional de banda desenhada Avenida Marginal, organiza também o premiado fanzine Espaço Marginal, que promove trabalhos nas áreas de quadrinhos. Nosso convidado é mestre em estudos cinematográficos, atualmente articulista, colaborador do Jornal Açoriano Oriental e do The Portuguese Portal of Fantasy and Science Fiction e doutorando em arte midiática na Universidade Lusófona de Lisboa. Bem-vindo, Marco Fraga, ao Papo no Auge. Teremos uma interação internacional no dia de hoje. Como primeira pergunta, Marco, que te faço, o que é que te levou às artes, a estudar quadrinhos ou banda desenhada, cinema, comunicação? Bem-vindo mais uma vez ao Papo no Auge. Olá, Saulo, muito obrigado pelo convite. Em relação à tua pergunta, é uma pergunta bastante abrangente e se calhar um pouco complicada de responder. De onde é que veio, portanto, a minha vontade de estudar as artes? Se calhar tenho que voltar um bocado atrás, não é? Tenho que ir ao tempo dos estudos liceais, do liceu, não é? Em que o 11º e 12º estive inscrito na área de artes, que é a área 2, aqui em Portugal. Portanto, foi uma altura muito interessante, apesar de eu vir de uma cidade muito pequena, a cidade da Horta, no arquipélago dos Açores, na Ilha do Faial. Tive professores jovens, muito interessantes. No início estava mais direcionado para a arquitetura, depois porque tinha professores que vinham da área do design, acabei por optar seguir design de comunicação, e depois do liceu ingressei na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, portanto, onde estudei design de comunicação, artes gráficas. Nessa altura, portanto, tinha uma ligação, tinha muito interesse na questão do design, mas comecei a perceber-me que o cinema, a animação, o cinema de animação, eram áreas que me interessavam muito, e daí ter decidido, depois de acabar a licenciatura, dar continuidade em mestrado na área dos estudos cinematográficos. Para além disso, fiz também uma formação nas Belas Artes de Lisboa, de cinema de animação, fiz alguns workshops, portanto fiz assim algumas formações menores também relacionadas com essa área, e pronto, julgo que foi mais ou menos isso. Entretanto, agora estou em arte dos média, no doutoramento. A minha intenção é, portanto, voltar ao ensino a todo o gás, porque neste momento é muito precioso a questão do grau académico do doutoramento, não é? Do doutorando. Portanto, é importante para voltar a lecionar. Eu dei aulas durante vários anos no Politécnico de Beja, um instituto de ensino superior aqui em Portugal, na cidade de Beja,
e nessa altura também foi nessa altura que ganhei mais o gosto pela banda desenhada. Porquê? Porque conheci o Paulo Monteiro, que é o diretor da Gibiteca de Beja, a BDteca de Beja, como nós chamamos em Portugal, e na altura tive ali um contato grande com o Paulo Monteiro, com a BDteca de Beja, na qual eu ia a buscar alguns livros e comecei a ler muito nessa altura. Portanto, foi assim um momento importante também, e foi nessa altura, enquanto estava em Beja, que decidi criar, em 2009, o Festival Internacional da HQ Avenida Marginal, que é para todos os países lusófonos. Portanto, tem tido muita gente do Brasil a participar, tem tido vários autores a ganharem os primeiros prémios ou menções honrosas. E pronto, fica aqui a publicidade. No próximo ano volta a decorrer, é a sexta edição. Quem quiser participar é sempre bem-vindo. Uma Ah, página. que legal, que legal, que legal. Bacana. Ô, Marco, antes da gente entrar propriamente no nosso roteiro, uma curiosidade minha, né, você que é da área, por que as HQs, as histórias em quadrinhos, a banda desenhada, elas exercem tanto fascínio desde as crianças até os adultos velhinhos, hein? Uh, Epá, se calhar cada pessoa tem uma forma diferente de se relacionar com a banda desenhada. Eu acho que em primeiro lugar tem a ver com as imagens e a sequência das imagens, que nos transportam para aquele universo que nós estamos a ler, e que, apesar de ser uma sequência quebrada por vários quadrinhos, conseguimos construir na nossa cabeça, no nosso cérebro, conseguimos construir e fazer a ligação de um momento para o outro. São momentos-chave que nós interiormente construímos a narrativa a partir dali. Eu diria que, se calhar, em primeiro lugar, os desenhos, as personagens, depois, se calhar, a narrativa, a importância da história, se calhar, vem um pouco mais tarde, quando os jovens começam a importar-se mais com essa questão das histórias que leem, e daí surgem exemplos interessantes em que a arte não é tão chamativa, não é tão colorida. Não sei, agora um exemplo, por exemplo, um exemplo será o From Hell, do Alan Moore, em que a arte não é se calhar a mais apelativa para determinadas pessoas que ligam muito ao tipo de personagens e os desenhos e as cores e por aí fora, mas a história é tão boa que, portanto, as pessoas imergem-se, submergem naquela narrativa, digamos assim. Portanto, eu não tenho assim uma opinião muito académica, se calhar, em relação a esse tema, mas acho que a banda desenhada é um meio espetacular, que tem a componente literária e a componente visual, hum, e agrada a imensa gente. Mas, em primeiro lugar, se calhar, a questão da imagem, diria. Sim, e eu perguntei isso porque o meu filho adora. Eu sou um professor, né? Eu fui professor de literatura durante muitos anos e estimulo os meus filhos, né, neles a leitura. E o meu filho do meio, de 10 anos, Rafael, Uhum, ele sempre prefere livros que tenham mais imagens, pois. né? Que sejam repletos de imagens. E por isso eu fiz a pergunta a você. Seguindo aqui com o nosso roteiro, Marco, antes de falarmos sobre transmídias, Hum. é preciso entender o que são mídias, quais são as suas finalidades. Os mídia ou os meios, podemos referir, por exemplo, o meio do cinema, o meio da HQ, o meio da televisão, que será uma linguagem diferente do cinema, o meio da literatura, o meio do teatro, o teatro de marionetas ou o teatro de animação, como se diz de forma mais académica. Portanto, nós temos ao nosso dispor uma data de meios, um conjunto de possibilidades de contar histórias. Portanto, eu diria que os média, está relacionado com esses meios, mas também depois confunde-se, mas eu não estudei muito essa questão, confunde-se um pouco também com as plataformas,
enfim, depois a discussão pode tornar-se um pouco mais alargada, mas também não é propriamente a minha área de intervenção. Mas os mídia, estamos a falar exatamente dos meios que nós utilizamos para contar uma determinada narrativa, que pode ser mais visual, mais literária, mais interativa, como por exemplo com os videojogos, será por aí. O transmídia, portanto, a transição de um mídia para o outro. O transmídia, segundo o Henry Jenkins, que é assim uma espécie do pai do conceito de transmídia, estamos a falar da fragmentação de uma narrativa que depois é contada através de vários meios, de vários mídia, e no qual há uma relação muito próxima com o fã, com o público-alvo. Portanto, essa questão do público-alvo e a forma como a narrativa ou a franquia transmídia interage com o fã é extremamente importante. Portanto, seria mais ou menos por aqui assim as minhas definições de transmídia e de mídia. Uma chamada de atenção, há uma académica muito interessante que se chama Christy Dana, e há também o Prattan, Robert Prattan, se não me engano, que falam do transmídia de uma forma um pouco diferente daquela que o Henry Jenkins fala. Portanto, porque o Henry Jenkins foca-se muito na questão da fragmentação de uma história que é contada uma parte em videojogo, uma parte em cinema, uma parte numa série, uma parte numa HQ, mas há a possibilidade de criar um projeto transmediático a partir da acumulação de histórias contadas em monomídia. Ou seja, se eu tiver uma história que não é uma história com princípio, meio e fim, em banda desenhada, uma em literatura e uma em RPG ou num videojogo, que faça parte do mesmo universo narrativo, mas que não seja então a tal fragmentação, também pode ser considerado transmídia. O que abrange um pouco mais, alarga mais aqui o espectro daquilo que é um projeto transmediático, digamos assim. Ah, muito legal, muito legal. E aí, a gente adentrando ainda mais nesse nosso bate-papo aqui, eu te perguntei por que que os quadrinhos, né, as HQs, exercem fascínio. Qual é a importância das HQs ou da banda desenhada como ferramenta de comunicação, de educação, de entretenimento, de mídia? É assim, podemos pegar aqui por várias. Isto é uma. Dá para escrever teses sobre isso, basicamente. É uma pergunta bastante pertinente. Eh, eu diria que a banda desenhada pode ser um meio que comunica uma narrativa e pode ser estudada como meio narrativo barra visual. Mas também o próprio meio da banda desenhada pode ser uma forma de comunicar ciência, comunicar informação. Há, por exemplo, uma tese de doutoramento que se chama, eh, espera aí, vou ver se me recordo, Desaplanando no Brasil, julgo que foi traduzida para o Brasil e julgo que é Desaplanando, não sei se estou agora a dizer mais asneira, mas basicamente é uma tese de doutoramento que a própria tese utiliza a banda desenhada para comunicar, portanto, a investigação. Ou seja, podemos estudar então a banda desenhada como um meio para contar histórias, a banda desenhada como um meio para comunicar informação, mais académica ou menos académica, enfim, como quiserem. Em relação ao transmídia, desdobra-se mais uma vez as questões aqui relacionadas com a HQ. Ou seja, a HQ pode ser uma forma de começar uma franquia transmídia, como nós conhecemos, por exemplo, o The Walking Dead. O The Walking Dead nasce na banda desenhada e depois passa para videojogos, para a televisão, depois é adaptado para outros meios. Esse universo narrativo ou esse story world, esse universo ficcional, é depois, portanto, fragmentado ou adaptado para vários meios. Ou seja, isto é uma possibilidade, que é a banda desenhada como um elemento importante para dar início a uma franquia transmediática. Mas a banda desenhada é também, nas franquias transmídia que existem,
uma forma de colmatar certos buracos na narrativa, ou seja, ir buscar backstories de certos personagens, portanto, publicar sequelas ou prequelas da história principal, que por exemplo pode ser um filme, não é? E nesse sentido a banda desenhada é importante para colmatar alguns buracos narrativos. Julgo que assim por alto será mais ou menos isto. Portanto, a HQ no transmídia tem um papel muito importante. Nós vemos hoje em dia ah, muitas adaptações da HQ para cinema e temos assistido muito a isso. E antigamente nós víamos na questão da adaptação. A adaptação também é uma forma de transmediação, segundo alguns autores. Porque uma adaptação nunca é pura. Quando se passa de um meio para o outro, as coisas têm que ser alteradas. Portanto, a adaptação nunca é 100% eh, co- ehm, portanto, a cópia do meio anterior. E tem havido imensas franquias a explorar a questão da adaptação de histórias que vêm da HQ, e isso é muito interessante. Antigamente seria mais literatura, teatro, portanto as coisas vinham mais daí, não é? Desses meios, era mais comum. Hoje em dia continua a haver muitas obras literárias sendo adaptadas para o audiovisual, para o cinema e para a televisão, mas já começamos a ver videojogos, HQs, a serem adaptadas. A HQ parece-me a mim que está muito conectada com os super-heróis, mas eu acredito que isto é um ciclo de cinema e como todos os ciclos, como por exemplo o western, vai chegar a um ponto em que as pessoas se saturam e nasce um novo ciclo. Parece-me a mim que o ciclo dos super-heróis daqui a uns anos vai chegar ao seu fim, naturalmente, vai continuar a existir, como o western continua a existir hoje em dia, com filmes muito bons que de vez em quando saem, mas não vai ter o peso que tem hoje em dia. Eu diria que, apesar de a conotação com super-heróis, o meio da HQ vai continuar a existir e vai tornar-se tão importante como a literatura, espero eu. Portanto, o ciclo dos super-heróis pode fechar, mas se calhar haverão outros ciclos, mas o meio da banda desenhada vai continuar a ter muita importância no futuro, tanto nas adaptações como na construção de franquias transmídia. Ah, que legal. E assim, e que bom que ela permaneça, né? A HQ Sim, permaneça, sim. porque é uma forma das pessoas lerem. Né? Eu Sim, não sim, exato. refuto, eu não refuto o audiovisual, ele é importantíssimo. Inclusive, eu adentrei no universo da DC Comics e da Marvel por meio do audiovisual, porque pelo gibi ou pela história em quadrinho, eu quase não lia esse tipo de leitura, não fazia esse tipo de leitura, a não ser pelo audiovisual, mas reconheço que as HQs elas são importantíssimas porque elas são porta de entrada para o universo da leitura, para muitas crianças e Sim. jovens também que gostam, né, desse tipo de literatura. Marco, adentrando agora na seara do teu doutoramento, Hum. você está trabalhando no modelo de criação de franquias transmídia baseadas em HQs. Você é autor do livro Uluru, e eu espero que eu tenha pronunciado corretamente, uma Sim. webcomic de ficção científica, e esse livro faz parte de sua tese. Conta pra gente do que trata o livro Uluru, né? Eu vou colocar o link para o site na descrição do podcast. E como é que esse livro ajuda outras pessoas na criação de histórias? Em relação ao livro Uluru, portanto, o título completo será Crónicas do Tempo e do Espaço, Uluru. Uh, digo, é uma história simples. A banda desenhada tem 162 páginas, se não me engano. Neste momento está a decorrer uma campanha aí no Brasil, no site www.catarse.me, o traço diagonal Uluru. Portanto, quem quiser dar um salto a esse site pode ter acesso à informação sobre a história,
várias imagens em que tenho acesso à arte espetacular, fenomenal do Matia Pereira, que trabalhou comigo na ilustração da narrativa, e com cores da Sofia Pereira, que foi foi responsável pelas cores e que fez uma diferença, porque eu no início pensava em fazer isto a preto e branco, e depois quando, quando comecei a receber as primeiras páginas da Sofia Pereira, percebi-me que realmente tinha que funcionava era a cores. A história Uluru é uma história relativamente simples, é o primeiro arco narrativo da vida deste personagem. Há um segundo arco narrativo que eu estou a preparar e que irá sair em poucos anos. Apesar da primeira história ser autocontida, tem depois uma espécie de pós-créditos, tem ali uma sequência final em que dá a entender que a aventura continua. A história deste primeiro volume basicamente é sobre um jovem que é educado por duas inteligências artificiais no centro da Austrália, e está a passar por um luto de vários anos pela morte de duas figuras importantes na vida dele e decide fugir de casa porque ele tem a certeza que as inteligências artificiais estão a mentir-lhe e que existem outros seres humanos como ele no sul da Austrália. Portanto, a história começa assim e depois é a aventura dele a caminho do sul da Austrália, e a narrativa é pontuada com alguns flashbacks em que nos dá a informação sobre o passado dele, a ligação com essas duas personagens, com esses dois personagens que faleceram, a relação com as inteligências artificiais. Portanto, ele faz parte então de um programa de reintrodução da espécie humana no planeta Terra, mas as inteligências artificiais são contidas na informação que lhe dão. Assim por alto será este mais ou menos a sinopse da história. A história, apesar de ser longa, lê-se relativamente rápido porque não há muitos momentos, são muitos os momentos silenciosos, ou seja, vive mais da ação e não tanto do diálogo. Apesar de haver momentos em que o diálogo é extremamente importante e em que a discussão com outros personagens dá mais sobre este universo que eu estou a criar. O Uluru faz parte de um universo narrativo maior, não é? Que se chama Crónicas do Tempo e do Espaço. Neste momento estou a produzir várias histórias. Posso dizer que tem cerca de 20 narrativas a serem produzidas. A história do Uluru passa-se 200 mil anos no futuro, não é? Que trata esta reintrodução da espécie humana no planeta Terra, mas eu tenho outras histórias passadas, por exemplo, em 2040, em Lisboa dos anos 2040, também no futuro, no ano 3000 em Marte, acompanhando portanto, um conjunto de pessoas que terraformaram Marte e que estão lá a viver. Há um conjunto muito alargado de histórias que fazem parte deste universo expandido que eu estou a desenhar, e o Uluru é mais uma. Eu tenho, por exemplo, uma história que eu acho que é um projeto muito interessante que estou a desenvolver com o Pedro Nascimento, que é um ilustrador um ilustrador português da cidade do Porto. Passa-se 500 ou 600 anos depois da história do Uluru, e acompanha um conjunto de piratas no norte da África. Portanto, é um projeto híbrido, ou seja, é um livro de literatura com alguns segmentos em quadrinhos, e no final tem um jogo de RPG para quem quiser jogar a partir da história que foi contada. Portanto, é um livro que em si próprio converge três mídia, ou seja, tem a literatura, tem a questão do quadrinho e tem a questão do RPG, que são os role-playing games, portanto, que será um jogo. Portanto, eu consigo num único objeto ter três mídia ativos, digamos assim. Muito bacana. Eu acho que se calhar não respondi a tudo o que tu tinhas Não, perguntado. respondeu. Eu só queria entender como é que você adentra
nesse universo da ficção Ah, científica. Por que isso? Porque lidar, por exemplo, com inteligências artificiais, trabalhar com futuros. Qual é a simbologia disso na tua narrativa? sim. Assim, a história do Ulur nasceu de uma forma, engraçada. Eu estava na altura, a tirar o meu mestrado de estudos cinematográficos e na altura, porque eu estava a dar aulas, a minha ideia era criar um livro, portanto, um manual que fosse útil para os jovens do liceu construírem os seus projetos audiovisuais. Portanto, seria a ideia do manual. Depois, na altura, comprei um livro sobre como construir manuais e apercebi-me que é um processo muito longo e que às vezes demora 10 anos. E eu percebi, ok, não consigo fazer uma dissertação de mestrado quando o projeto depois fica 10 anos a marinar. Não fazia sentido. Na altura foi engraçado porque eu sonhei com esta história do Uluru, tive um sonho e acordei à meia da noite e escrevi, ainda tenho essas folhas guardadas. Escrevi a história e andava muito motivado com aquilo, queria escrever uma banda desenhada e falei com uma colega minha, Ana Velhinho, que na altura trabalhava comigo em Beja, e ela disse-me: estás tão entusiasmado com essa história, com essa questão, e tão pouco entusiasmado com a tua dissertação, porque é que não trabalhas nesse tema? E nasceu aí. Eu, na altura, abandonei aquilo que estava a fazer e comecei a trabalhar no projeto do Uluru, que na altura se chamava Uluru Kata, o nome mais completo. Uluru, já agora, um parênteses, é o nome de um monólito no centro da Austrália, é o maior monólito do mundo. Portanto, é um grande pedregulho que existe no centro da Austrália e os aborígenes consideravam uma zona. Era importante para a religião deles, era Era algo sagrado, né? um sítio sagrado, exatamente. E neste momento até é proibido subir acima do monólito, exatamente por causa das tribos aborígenes que decidiram bater o pé e dizer isto para nós é sagrado, não venham para aqui estragar isto, por favor. Quem quiser ver a parte de cima, há fotos de satélite, podem, não precisam de subir lá acima para ver aquilo. De qualquer forma, uh, comecei a trabalhar no projeto nessa altura já tinha a ideia de que poderia ser um projeto transmídia, e quando terminei a dissertação de mestrado, apesar de ter muita informação, não tinha nem acabado a história do Uluru, não tinha uma data de coisas feitas, foi só uma espécie de primeira abordagem do tema. Por isso decidi, quando me inscrevi no doutoramento em Arte dos Média, em 2017, decidi repescar esse projeto, não é? Ir buscar esse projeto e finalizá-lo. E é o que está a acontecer. Tenho a entrega da tese agora até dia 31 de março. A coisa está a correr bem. Ainda hoje estive a trabalhar ali na conclusão, portanto já estou nessa parte da conclusão. A coisa está a andar bem e fiquei muito satisfeito porque desta vez consegui terminar a história, publicá-la. Fiz, aqui em Portugal fiz um crowdfunding para a publicação do livro, que teve bastante sucesso. Consegui imprimir 500 exemplares, que neste momento estão em várias lojas um pouco por todo o país, como nas FNACs. A FNAC é uma loja aqui importante em Portugal para a questão da venda de bandas desenhadas. Um, e pronto, foi assim uma aventura. Também foi a primeira vez que me atirei uma história tão longa. O Matia Pereira, que foi o ilustrador, a história mais longa que tinha feito antes desta, de 160 páginas, foi uma banda desenhada de 9 páginas. Portanto, ele faz aqui a transição de um quadrinho de 9 páginas para um de 160. Mas quem quiser dar uma vista de olhos, tanto no site, porque também está publicado online em 4 línguas, mandarim, francês, inglês e português. Pronto, está com qualidade, não está com qualidade de impressão na internet, está com qualidade para ser lida no ecrã, mas há imensa gente que prefere o livro físico e eu também sou desses que prefiro ter o livro na mão. Eu fiz a tal campanha de crowdfunding aqui em Portugal e agora está a decorrer no Brasil durante os próximos 40 dias. Está a decorrer aí no Brasil a campanha no Catarse do Uluru. Portanto, quem quiser comprar o livro pode fazê-lo. Um, Portanto, e é isso, foi assim uma grande aventura. Neste momento
tenho um livro publicado cá em Portugal, em breve aí no Brasil, e depois espero que este ano faça a defesa da tese, apresentando tudo aquilo que fiz, que foi muita coisa, há muita coisa feita. O livro é uma pequena parte da tese, ou seja, a minha tese é direcionada para a construção de um modelo que permita a criação de franquias transmídia, com gênese nos quadrinhos. Eu criei um modelo que pode ser utilizado por outras pessoas futuramente, quando a tese estiver publicada online, mas para chegar a esse modelo, eu decidi que, para além de fazer a investigação necessária em áreas como storytelling, transmídia, quadrinhos, ficção especulativa, world building, não é? Construção de mundos ficcionais, para além de pesquisar, fazer a investigação nessas áreas, decidi que também queria ter uma componente prática, por isso é uma tese teórico-prática, queria ter uma componente prática na qual eu ia tentar construir uma franquia transmídia, neste caso de ficção especulativa, que fosse iniciada através da banda desenhada, dos quadrinhos. E então posso dizer que cheguei aqui a algumas conclusões muito interessantes. Julgo que consegui construir um modelo apropriado para a realidade portuguesa e outras realidades, pessoas de outros países podem utilizar este modelo, mas é um modelo que é apropriado para Portugal por uma questão: o transmedia storytelling é muito pouco utilizado cá, ao contrário daí no Brasil, que até houve, em termos de políticas governamentais, houve algumas iniciativas de criar manuais e documentos e formação necessária para os produtores se transformarem em produtores de transmídia, não é? Cá em Portugal, infelizmente, não é muito pouco trabalhado a questão dos transmídia, por várias razões, por ser caro, por haver problemas na questão autoral, porque como são vários mídia, com várias pessoas a gerir vários projetos, há problemas nessa divisão da autoria, partilha da autoria e por aí afora. Há vários motivos, mas se calhar os principais seria falta de recursos humanos, recursos económicos e esta dificuldade aqui autoral, que para alguns torna os projetos menos aliciantes, digamos assim. O meu modelo tem como principal objetivo colmatar essa problemática, mas será apenas mais uma ferramenta. Eu acho que não vou resolver o problema, eu sozinho não resolvo o problema, mas é mais uma ferramenta que permita a um conjunto de criativos portugueses construírem as suas franquias transmídia, os seus franchises transmídia, ou projetos de transmídia, digamos assim. Para alcançar a transmediação de um projeto bastam apenas três mídia, três meios, portanto não há a dependência dos audiovisuais, apesar do meu modelo e os meus interesses estarem focados na questão do audiovisual, do cinema. Eu sei que para construir uma franquia transmídia eu não tenho que ter um videojogo, uma série e um filme. Posso ter uma peça de teatro, um livro, um conto, não é? E um RPG, um jogo de tabuleiro, enfim, há outros meios que se calhar não são tão caros, não é? Não é preciso tanto dinheiro para alcançar essa transmediação. E o nível de transmedialidade de um projeto não está relacionado com o audiovisual ou o videojogo, portanto, não é? É igualmente transmídia comparado com os MCUs, portanto a Marvel, a DCU e essas coisas todas, se calhar têm menos retorno monetário, digamos assim, são projetos mais pequenos, obviamente. O Uluru é sucesso garantido, tá? E eu vou colocar aqui na descrição desse podcast o link para o teu crowdfunding, né, no Catarse, a página do Catarse do Uluru, aqui para quem quiser compartilhar, quem quiser
chegar junto, cooperar, fazer parte dessa inteligência coletiva e financiar também o teu projeto, né? É bem-vindo, é bem-vinda, né, Marco? Como Uhum. última pergunta, meu amigo, você falou em inteligências artificiais, a gente está vivendo um boom de Sim, inteligências sim. artificiais, inclusive na criação de textos, criação de música, Sim. criação de áudio, de podcast. Daqui a pouco eu sou colocado para fora desse espaço e uma inteligência artificial chega aqui no meu lugar com a minha voz, não com o meu carisma e a minha careca, obviamente, mas ou talvez um avatar, quem sabe. E aí eu te pergunto, como é que você enxerga o uso de novas tecnologias, e aqui eu me refiro às inteligências artificiais, a serviço das bandas desenhadas na construção Ah, de narrativas? ok. Eu pensava que ia ser uma pergunta mais abrangente, até afunilaste bastante a coisa. Assim, eu no geral sou tecnofílico, ou seja, eu acho que a tecnologia é extremamente importante. E a tecnologia é tão importante que se calhar foi uma das é uma das peças essenciais na evolução da espécie humana. Nós se calhar não seríamos tão humanos como somos neste momento se não fosse a utilização controlada do fogo, que é uma tecnologia. Há um livro sobre The Cooking Monkey, the Cooking Monkey, o macaco cozinheiro, digamos assim, em que fala exatamente sobre essa questão, eh, que começa com a utilização da indústria lítica, ou seja, a pedra lascada, que servia para cortar e para esmagar carne e outras coisas, facilitando a nossa digestão, e depois o cozinhar dos alimentos, que tornam o alimento mais fácil de ser digerido, retiramos mais proteínas e mais coisas dessa comida que já vem quase que pré-digerida através da cozedura, o que fez com que o nosso trato intestinal ficasse mais reduzido, ao contrário dos chimpanzés e gorilas que têm as vísceras muito longas, as nossas reduziram, a nossa dentição reduziu porque não precisávamos de dentes tão fortes a partir do momento que temos a comida cozinhada e por aí afora. Quer dizer, a tecnologia foi, desde sempre, antes do aparecimento do Homo sapiens, uma peça fulcral na evolução da espécie humana. Portanto, eu não vejo como uma coisa má. Agora, há coisas que se calhar têm que ser bem estudadas. A questão da utilização de inteligência artificial para produzir bandas desenhadas ou ilustrações é uma problemática muito grande nos dias que correm. Eu acho que tem que ser estudada, essas ferramentas mas estão aí para ficar. Agora, tem é que haver regras. Pá, se há pessoas que têm as suas obras naquelas plataformas, têm que ser ressarcidas, têm que receber dinheiro por colocarem lá as suas ilustrações que serão usadas depois por outros. Se calhar há certos ilustradores que podem achar um processo criativo interessante, partindo das suas próprias imagens, criando outras. Agora, quem não tem nenhuma competência no desenho e pura e simplesmente se põe a fazer imagens que são basicamente cópias e apropriações sem retorno monetário, portanto, aí é um problema. Neste momento é a selva, é a selvageria total. Acredito que vão começar a haver algumas regras, mas a tecnologia está aí, e se calhar tem algumas coisas que podem ser boas, muitas coisas que não são boas e que têm que ser revistas. Hum, não sei, eu acho que os criativos de cada área, se calhar, devem se reunir, devem discutir estes assuntos, porque futuramente pode se tornar um problema bastante grave, retirando trabalho a imensa gente, com imenso potencial criativo, e roubando o trabalho dessas pessoas no processo. Quer dizer, isto não pode. Eu não sou contra a utilização de inteligência artificial em determinados processos, que permitam ajudar a pessoa a fazer melhor. Sei lá, eu uso muitas vezes o Grammarly para escrever em inglês, que é uma aplicação que me permite
retirar erros ortográficos que eu faço na escrita dos artigos que escrevo em inglês, ou artigos para a internet e por aí afora. Qualquer coisa que eu escreva em inglês, meto naquela plataforma porque eu sei que me vai ajudar. Isso é uma coisa. Outra coisa é usar uma plataforma que está, por isso simplesmente, a ir buscar imagens que não são minhas, de outras pessoas, que ninguém sabe quem são, não recebem nenhum retorno económico, estão a ser roubados, e pronto, eu sou um gênio, porque fiz uma ilustração espetacular e não sei o quê, com 2 ou 3 linhas de texto. Não pode ser. Mas isto é uma conversa que eu acho que vai durar alguns anos, e tem que haver medidas para proteger os artistas. Bacana, grande explicação, Marco Fraga. Fim do Papo no Auge de hoje. Conversei com o designer português Marco Fraga, doutorando em arte midiática pela Universidade Lusófona de Lisboa. Marco, de pronto, te agradeço imensamente pela gentileza da tua fala. Quem quiser te encontrar, onde te achar, e quem quiser ser um patrocinador do Uluru, do teu projeto, como proceder? Gratidão mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. E para todos os brasileiros, não se esqueçam, deem um saltinho ao Catarse. Tem lá uma vista de olhos, a banda desenhada está espetacular. tem ilustrações maravilhosas do Mátia Pereira, e julgo que as pessoas que apreciam ficção científica, mas também que não se foque só na tecnologia. Portanto, há ali questões mais humanas, há questões até quase mais tribais, digamos assim, mais relacionadas com a ligação, não só com a tecnologia, mas com a natureza, com os ecossistemas. Portanto, há ali muita coisa, eu julgo que é interessante para pessoas que gostem de ficção científica, mas um tipo de ficção científica até menos ligada à importância da tecnologia, apesar dela estar presente, obviamente. E quem quiser te achar, Marco, como é que faz? Mídias sociais, quais tu usa? Sim, eu normalmente estou mais no Facebook, portanto as pessoas que quiserem dar um salto ao Facebook, Marco Fraga da Silva, encontram-me. Estou também no Instagram, acho que é Fraga da Silva, e encontram-me a partir do site oficial do projeto, chroniclesoftimeandspace.com. Encontram-me a partir do Catarse, aí no Brasil, com a campanha que está a decorrer, também tem lá a informação. E encontro-me a partir da campanha que fiz cá em Portugal, no ppl.pt/Uluru, portanto também tem lá imensa informação. Mas sim, nas redes sociais, Facebook, e a partir do site oficial do projeto. Bom te conhecer, querido. Gratidão demais pela tua fala aqui no nosso podcast, tá? Muito obrigado e até a próxima. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!